Você sabe quais são os seres humanos conhecidos mais antigos do Brasil? Quer saber? Então fique ligado no vídeo de hoje do Momento do Conceito. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito o nosso assunto será Homens de Lagoa Santa. Você provavelmente já ouviu falar sobre esse assunto em algum momento, alguma reportagem, em uma aula, em algum documentário, mas você sabe quem são essas pessoas que são considerados os seres humanos mais antigos conhecidos do Brasil e mais conhecidos porque deles nós temos vestígios fósseis. E a importância de se reconhecer todo esse cenário científico construído em torno dos primeiros achados lá de Lagoa Santa se dá por esse local ser um ponto muito conhecido da pesquisa arqueológica nacional, com mais de 180 anos de pesquisa, com um caráter multidisciplinar, já que conta com profissionais de diversas áreas e também com diversas instituições, como o Museu Nacional do Rio de Janeiro, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de Minas Gerais e também no âmbito internacional com a missão francesa e com a missão americana. E essa história começa quando um naturalista dinamarquês chamado Peter Lund passa a explorar essa região rica em grutas, em abrigos rochosos e começa a encontrar muitos vestígios de ocupações pretéritas, tanto de homens quanto de animais, da chamada megafauna. E ele chega a explorar mais de 80 cavernas naquela região, isso tudo entre os anos de 1835 e 1844. Vejam bem, uma data muito recuada do presente e que permitiu que ele, a partir desses achados, desses vestígios que encontrou, formulasse algumas teorias sobre essas ocupações mais antigas da região. As pesquisas realizadas por Peter Lund em Lagoa Santa permitiram que ele criasse uma tese ou uma hipótese que direcionou os trabalhos a partir daí, associando esses fósseis de seres humanos com os fósseis da megafauna que ele havia encontrado nessas cavernas. Ele propôs que, primeiramente, a ocupação humana era muito anterior ao que se pensava na América, especialmente na América do Sul, e que também essa população humana que foi encontrada conviveu com esses animais da chamada megafauna, já que os fósseis foram encontrados na mesma região, no mesmo sítio arqueológico, e que para ele, naquele momento, isso significava que esses seres humanos haviam caçado e predado esses animais. A continuidade das pesquisas em Lagoa Santa fez com que no começo do século XX criassem-se duas novas hipóteses ou duas novas visões acerca do legado de Peter Lund. A primeira dessas visões, formulada pelos pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro, entendia que a falta de dados para comprovar a contemporaneidade entre homens e megafauna não permitia que essa visão de Lund fosse aceita. Já a segunda visão, formulada pela Academia de Ciências de Minas Gerais, comprovava a tese de Peter Lund, já que haviam sido encontrados novos fósseis de animais da megafauna junto com fósseis de seres humanos, o chamado homem de confins, que reforçava essa visão de convivência mútua entre animais da megafauna e o homem pré-histórico em Minas Gerais. O grande problema é que nenhuma dessas duas visões havia se sustentado por dados científicos, eram hipóteses. E essa questão vai durar até a década de 1950, quando chega a missão americana e consegue fazer a datação desse material através de um método muito mais preciso, que é o método do carbono 14, e vai conseguir dar algumas respostas a essa tese de Peter Lund. Com um método mais preciso para datar os vestígios arqueológicos e paleontológicos encontrados, a missão americana conseguiu dar duas respostas à tese de Lund. A primeira delas é que não foi encontrado nenhum vestígio de ocupação mútua nos abrigos entre homens pré-históricos e animais da megafauna. A segunda resposta, ou segunda constatação, diante das teses apresentadas por Peter Lund lá no século XIX, é que realmente o pesquisador dinamarquês estava correto. A ocupação da região de Lagoa Santa por homens pré-históricos realmente era muito anterior ao que se pensava. Então se tem uma comprovação sobre a tese inicial de Peter Lund sobre a antiguidade dos vestígios fósseis humanos encontrados em Minas Gerais. Os dados científicos gerados pela missão americana, que dataram esses fósseis humanos em aproximadamente 10 mil anos antes do presente, acabaram fornecendo um novo panorama
sobre a ocupação da região e estimulou, de fato, novas pesquisas na área. Na década de 1970, as pesquisas arqueológicas na região foram direcionadas ou conduzidas pela missão francesa ou missão franco-brasileira. E nesse contexto, criou-se uma expectativa de encontrar novos vestígios desses povos caçadores-coletores. Caçadores-coletores por conta da data recuada no tempo e da forma como eles exploravam o ambiente, já que eles predavam o que a natureza fornecia: frutos, flores, folhas, caçavam e pescavam. Enfim, eram povos que se beneficiavam dos recursos ambientais para sobreviver. Por isso eram grupos nômades. Isso propõe essa tese de mobilidade dessa população e de que também poderiam haver novos vestígios encontrados nessa região de Lagoa Santa, como também em outras regiões do Brasil com a mesma antiguidade. Os resultados obtidos pela missão francesa acabaram reforçando duas visões sobre a ocupação pré-histórica da região. A primeira delas é aquela mesma visão já formulada pelos pesquisadores do Museu Nacional, de que não existiam dados consistentes para comprovar a coexistência entre homens pré-históricos e animais da megafauna. A falta de dados não permitiu fazer essa afirmação naquele momento. E a outra resposta é que novos fósseis foram encontrados e um deles em especial acabou permitindo que esse panorama de ocupação dessa região fosse estendido para um tempo ainda maior antes do presente. O fóssil em questão foi encontrado no sítio arqueológico da Lapa Vermelha e pertenceu a uma mulher que tinha entre 20 e 24 anos de idade. A escavação, conservação e datação desse fóssil permitiu chegar a um horizonte ainda maior, cerca de 11 ou 12 mil anos antes do presente, o que dá uma margem ainda mais complexa sobre o panorama de ocupação do homem pré-histórico nessa região. Esse fóssil foi batizado nos anos 90 pelo bioantropólogo Walter Neves de Luzia, um apelido que ele deu para um fóssil que representa muito para o conhecimento arqueológico da nossa região, do Brasil. E também ele é, até os dias de hoje, um dos fósseis mais antigos do continente americano. Uma curiosidade sobre Luzia é que o fóssil recebeu esse apelido carinhoso, fundamentado ou inspirado em outro fóssil muito conhecido, Lucy, um fóssil de Australopithecus afarensis encontrado na Etiópia no ano de 1974, que tem cerca de 3,5 milhões de anos e que é um marco importantíssimo para compreender a evolução humana. Outra curiosidade, Lucy foi inspirado e foi batizado porque no momento da escavação lá na Etiópia, a equipe de pesquisadores ouvia com frequência uma música dos Beatles chamada Lucy and the Sky with Diamonds, o que inspirou a equipe a batizar esse grande marco para a compreensão da evolução da humanidade, inspirado na música dos Beatles de 1967. A continuidade das pesquisas na região levou a um novo patamar de conhecimento sobre a ocupação humana. Já nos anos 2000, quem conduziu esse processo foi a Universidade de São Paulo e formulou um novo conhecimento acerca da ocupação humana nessa região. A primeira delas é que o homem havia ocupado essa região há mais de 11 mil anos, como havia previsto Peter Lund. O segundo conhecimento é que, como havia sugerido Peter Lund lá no século XIX, homem e megafauna conviveram na região. Isso foi comprovado através de vestígios muito importantes encontrados na região. Porém, se concluiu também que esses grupos de caçadores-coletores não eram caçadores desses animais de grande porte. Isso porque um estudo multidisciplinar encontrou grande quantidade de cáries nos fósseis desses homens pré-históricos, o que permite compreender que a dieta desses seres humanos era baseada em frutos do cerrado, como jatobá e pequi, ricos em amido e que se acumulavam nos dentes e se transformaram nas cáries encontradas nos fósseis. Outros conhecimentos acerca da ocupação humana nessa região permitiram perceber que esses grupos de caçadores-coletores também habitavam campo aberto e que, na maioria das vezes, os vestígios fósseis encontrados nas grutas e cavernas eram resultados de sepultamentos. E esses sepultamentos variavam de acordo com a antiguidade do próprio sepultamento, mas também com a condição social desse ser humano, se era homem, mulher, da idade do indivíduo quando foi feito o sepultamento e por outros fatores também. E ao longo desses mais de 180 anos de pesquisa arqueológica na região, foi possível compreender dois panoramas distintos. O primeiro deles é que o homem habita essa região há mais de 11 mil anos, um dado muito significativo para compreender a ocupação humana no continente americano.
A segunda é justamente que homem e megafauna conviveram por pelo menos 2.000 anos, já que os fósseis encontrados do Smilodonte, que é o tigre-dente de sabre, do Megatherium, que é a preguiça gigante, e outros animais, são contemporâneos a alguns sepultamentos encontrados nesses sítios arqueológicos de Lagoa Santa. E as pesquisas arqueológicas elaboradas a partir dos vestígios encontrados nessa região não cessaram, já que a tecnologia permite, a partir da reconstrução do crânio, promover uma reconstrução facial com a musculatura. Essa possibilidade gerou um conhecimento de que o homem de Lagoa Santa, ou os homens, em especial uma mulher de Lagoa Santa, tinha feições negroides, o que permite então compreender que a América, de fato, passou por duas levas de ocupação distintas. A primeira delas de povos com feições negroides, como era o fóssil de Luzia, que provavelmente chegou até o continente ou navegando pelo Oceano Pacífico ou pelo próprio Estreito de Bering, já que muitas populações com essas feições habitavam a Ásia em um horizonte ainda mais recuado do que os 11.000 anos estudados pela ciência e pela teoria mais conhecida de ocupação da América. A segunda hipótese, de fato, é aquela mais conhecida, é a teoria de Clovis, onde povos de feições mongoloides atravessaram o Estreito de Bering, se espalhando por todo o continente, dando origem aos povos que hoje nós chamamos de índios, os povos nativos da América. E o que é muito interessante que esses estudos ainda continuam produzindo novos saberes e novos conhecimentos e permitem que a visão sobre o passado seja ainda mais complexa e mais rica do que nós conhecemos hoje. E uma boa notícia é que o crânio de Luzia, que estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro, sofreu aquele incêndio no ano de 2018, já foi recuperado. Junto do crânio de Luzia, mais de 80% dos fósseis que estavam no Museu Nacional também já foram recuperados. E apesar do crânio ter se deformado, já que a cola acabou derretendo com o incêndio, ele já foi recuperado e que vai, de certa forma, permitir que novos estudos, novos conhecimentos sejam feitos a partir de novos dados associados com os dados de Lagoa Santa. Então, para compreender esse panorama evolutivo e de descoberta do nosso continente, de fato, é importante valorizar as instituições de pesquisa da sua região. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aqui nós temos um importante museu de arqueologia, é o MUARC, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que tem importantes registros sobre a ocupação pré-histórica dessa região e que também promove uma associação de saberes, como por exemplo, com os sítios arqueológicos de Lagoa Santa, e que permite uma compreensão muito mais complexa sobre esse passado pré-histórico do nosso continente. Então é importante valorizar essas pesquisas, reconhecer esses pesquisadores. E aqui no Museu de Arqueologia de Mato Grosso do Sul nós temos a associação de dois grandes pesquisadores, o professor Gilson Rodolfo Martins e a professora Emília Mariko Kashimoto, que conduzem uma pesquisa fantástica e que promovem uma compreensão muito mais acertada sobre a ocupação pré-histórica do nosso continente, passando pelo Brasil Central, passando pelo Pantanal, passando por essa área de transição que é o Cerrado. Então, vale a pena você conhecer e valorizar esses pesquisadores que dão sustentação a achados como, por exemplo, o de Luzia, que é o fóssil mais antigo do Brasil, mas que precisa também de outros dados, de outras circunstâncias, para que se comprove de fato essa tese e ela possa nos dar uma visão mais panorâmica ainda sobre a nossa pré-história. É isso aí, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado tanto do assunto como da forma como ele foi conduzido, já que o saber Luzia não acontece isolado, ele passa por uma construção de saberes, uma construção de conhecimentos, como deve ser de fato todo conhecimento científico. Então, se você gostou desse vídeo, recomenda para um amigo, recomenda para alguém que gosta da história da Luzia, recomenda para alguém que está estudando esse conteúdo na escola ou na universidade, ou que simplesmente ouviu falar de um fóssil, mas não sabe o que é um fóssil, não sabe o que representa o fóssil. Recomende para alguém que vai gostar desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha colaborado para que você tenha uma visão mais complexa sobre o nosso passado, a nossa história, a nossa pré-história. E semana que vem, então, voltarei com um novo vídeo do Momento do Conceito. Beleza? Valeu, pessoal. Boa semana para todos. Tchau, tchau.